Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Palmeiras. Vamos falar neste vídeo um pouco sobre o próprio Palmeiras, mas pensar aqui em possibilidades especialmente. Bom, o Palmeiras é aquela equipe brasileira que ainda disputa em 3 frentes a possibilidade de conquistar um caneco na temporada de 2020/21, já que a temporada anterior entrou neste ano atual também. Eu diria que no Campeonato Brasileiro as coisas estão um pouco mais difíceis. Na Copa do Brasil a disputa vai ser complicada, mas o Palmeiras tem muita chance. Mas eu diria para vocês que a grande conquista do Verdão é a Libertadores de América. Olhando de fora e não como torcedor, eu diria para vocês que se o Palmeiras conseguir conquistar a Libertadores de América, já está ótimo, mesmo que não conquiste nem Brasileiro e nem Copa do Brasil. Já seria fantástico. O Campeonato Brasileiro é, de certa forma, visto na Europa e visto por muito poucas pessoas. Muito pouca gente vê e valoriza o Campeonato Brasileiro na Europa. Olha-se bem mais para o Campeonato Argentino, por exemplo. Olha-se hoje um pouco mais para o Campeonato Mexicano e, em alguns países, até para a Major League Soccer. Tem se olhado até mais do que para o Campeonato Brasileiro. Agora, se há algo que os europeus cada vez valorizam mais aqui no nosso continente é o torneio Libertadores de América. Nesse sentido, a Libertadores é aquele título que faz com que a equipe vencedora consiga ser muito melhor olhada, visualizada também lá na Europa. Isso é muito importante porque a equipe ganha um reconhecimento internacional. Reconhecimento internacional é importante também para que a equipe consiga ter grana, ganhar dinheiro inclusive com patrocínios, melhores patrocínios. Bem, mas não é somente por isso, gente. Não é somente em função do tamanho da Libertadores que seria interessante o Palmeiras conseguir conquistá-la. Seria interessante para o próprio Palmeiras, porque o Palmeiras tem apenas uma conquista de Libertadores em toda a sua história. Se a gente pensar a grandeza do Palmeiras, é muito pouco. Se nós pensarmos o caráter do amor, da fidelidade do torcedor palmeirense, da gigantesca torcida palmeirense para com o seu clube, diremos que o clube conquistou ainda em termos de Libertadores de América e que premiou sua torcida nesse sentido foi muito pouco. Então a conquista desse torneio seria realmente fantástico para o Palmeiras, para os seus torcedores e eu diria também para o próprio futebol brasileiro. Seria importante também para legitimar ainda mais este novo momento do Verdão. Importaria muito também para legitimar o trabalho do Abel Ferreira, fortaleceria muito mais esse trabalho, geraria uma certa casca para esse trabalho, para o treinador, para esse trabalho e tal. Essa casca é importante porque as críticas elas se reduzem muito quando a casca existe. Quando o Palmeiras, por exemplo, em situações, por exemplo, que o Palmeiras esteve com técnicos que hoje eu já considero, de certa forma, com todo respeito a essas pessoas, mas como técnicos, como profissionais, eu considero ultrapassado Felipão e Luxemburgo. Mesmo nos piores momentos de Felipão e Luxemburgo, as críticas para o trabalho desses técnicos elas foram muito menores do que deveriam. Isso por causa do quê? Por causa da casca que esses treinadores ainda têm no futebol brasileiro, apesar de tudo. E mesmo essa casca, né, essa força que esses dois treinadores ganharam no Palmeiras na sua história. Por treinarem em alguns momentos o Palmeiras de forma minimamente competente, levando o Palmeiras a algumas conquistas. É muito importante que o treinador consiga ter resistência, consiga resistir às críticas, e isto se faz também com conquista. É muito importante, portanto, que o Abel Ferreira consiga esse título, que o Palmeiras consiga esse título de Libertadores, seria importante para o futebol brasileiro. E acho que se isso acontecer, um super time do futebol brasileiro pode estar pintando. Quando a gente viu o Flamengo de 2019, aquilo era um super time, perto de outros times que tínhamos no Brasil. De quando em quando aparecem esses super times, né? E o Palmeiras pode ser uma dessas super equipes, desses super times, caso conquiste a Libertadores de América, pensando inclusive no projeto que está sendo encaminhado lá no Parque Antártica, digamos assim. Bom, então é muito importante nesse caso que o Palmeiras conquiste e, portanto, vale aqui uma questão. O Palmeiras conseguiu, na partida de ida em Avellaneda, que é uma cidade colada a Buenos Aires, conseguiu 3-0 no River.
é muito provável que consiga passar. Afinal, é muito provável, aí não é totalmente provável ainda, porque estamos falando de um gigante da América Latina. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O Palmeiras fez 3-0 no River. O Palmeiras não fez 3-0 por causa de deméritos do River necessariamente. Conseguiu essa vitória heróica e histórica, digamos assim, em função dos seus próprios méritos. Os seus méritos totais. É estranho que poucas pessoas, né, na verdade, eu esperava que muito mais falassem, né, começassem a falar, pô, mas o River, tal, talvez não seja tudo isso, tal. É muito provável que quando o Palmeiras conseguir eliminar o River, se isso acontecer, alguns possam falar isso, mas o River já não é mais o mesmo. Eu já vi muita crítica, inclusive, à defesa do River nas redes sociais. Mas o Palmeiras ganhou, mas essa defesa do River, tal, não sei o quê. Bom, o sistema defensivo do River, ele é bom na medida certa. E é bom deixar claro, o sistema defensivo do River, ele participa da construção do jogo do River. Então quando a equipe leva gols, né, quando a equipe faz gols, alguns desses gols são feitos também por causa da construção que é feita também pela defesa do milionário. Então quando a equipe leva gols, esses gols não são levados só pelos defensores, mas também pelo sistema defensivo. Todos, atacantes, meio-campistas, todos eles são responsáveis. A defesa do River, na medida, é uma defesa boa, mas já ouvi críticas, né, um pouco excessivas. Mas a defesa do River não é tudo isso, tal. E alguns vão falar também, o River já não era tudo isso, caso o Palmeiras consiga mesmo eliminar o gigante argentino. Alguns não estão falando muito, porque ainda desconfio que o River possa virar esse confronto, o que não é improvável, gente. Agora, é uma grande insensatez apontar que o River já não é essa equipe, que é uma equipe que não é tão forte assim e tal. É a maior equipe hoje de futebol da América Latina ainda. E, volto a dizer, só foi vencida daquela forma em Avellaneda pelo Palmeiras porque o Palmeiras teve méritos. Então fica a questão aqui, se o Palmeiras passar para a final, isso é muito provável, quem seria o melhor adversário para que o Verdão encarasse na finalíssima da Libertadores? Na opinião de vocês, quem seria? A meu ver, qualquer um. Esta tem de ser a resposta. Qualquer um. Quando a equipe se favorita para conquistar um torneio, quando a equipe ganha protagonismo, quando a equipe ganha caráter dentro de campo, ela não deve escolher adversários. Por quê? Porque ela tem que olhar para qualquer adversário como um adversário possível de ser vencido. Qualquer adversário que seja, tem que ser visualizado por essa equipe como um adversário que precisa e pode e deve ser ultrapassado, deve ser vencido. Então Santos ou Boca Juniors tanto faz. Do ponto de vista mais específicos, do ponto de vista do encaixe do jogo, quem seria melhor? Boca ou River? Boca ou Santos para o Palmeiras na final? Essa é uma questão interessante, eu já vi algumas coisas aí, já andei lendo. Alguns falam, não, seria melhor o Boca. Outros falam, seria melhor o Santos. Eu acho essa equipe do Santos surpreendente dentro de campo, já falei isso. É uma equipe que consegue se favoritar demais dentro das partidas. As pessoas dão muita pouca nota para o Santos, mas dentro de campo o Santos realmente tem se favoritado muito. Tem jogado uma bola muito redonda. Então não será uma equipe fácil. Agora, existe uma questão aí de encaixe do jogo. Eu até vi muito mais gente falando que o Boca seria mais interessante, porque as pessoas veem esse Boca fragilizado e aí falam, não consegue fazer um gol, né? Não é uma... depois do Superclássico contra o River, muitos falaram, não, o Boca é impressionante, depois do jogo contra o Santos, voltou de novo. Não, o Boca já não é tudo isso, tal. São as análises rápidas, feitas por profissionais que se comportam como amadores, se comportam como torcedores. Bem, do ponto de vista do encaixe do jogo, eu diria para vocês que o melhor adversário para o Palmeiras é o Santos. Por quê? Porque o Santos, ele tem um excelente contragolpe, tem jogadores muito velozes, atuando sobretudo pelos lados do campo. Tem uma forte chegada à área, é uma chegada muito forte mesmo, muito, eu diria para vocês, protagonista quando chega com Caio Jorge e tal, Soteldo e Marinho. Fechando em diagonal, a coisa realmente complica muito para qualquer adversário. Mas o Santos, em alguns momentos, ele gosta de ter o controle do jogo também. O Boca Juniors é uma equipe que gosta, preferencialmente, de jogar na defesa. O Boca Juniors é treinado hoje por um técnico bem conservador nesse sentido.
não abre mão de defender o seu campo, não abre mão de jogar no contragolpe, arma suas equipes, sobretudo para atuar no contragolpe. E está muito mais, é uma equipe que está muito mais adaptada a esse tipo de jogo, até mesmo do que o Palmeiras. Então acho que nesse sentido, por encaixe de jogo, o Palmeiras teria uma situação um tanto quanto espelhada contra o Boca Juniors e teria a desvantagem do Boca estar há muito mais tempo praticando esse tipo de jogo defensivo que busca o contragolpe. O Boca é pouco criativo hoje em dia. Mas uma coisa também que é preciso levar em conta é que o Boca Juniors, com todos os seus problemas, capengando que seja, é o Boca Juniors. E, capengando que seja, conseguiu empatar o jogo contra o Santos lá em Buenos Aires. E eu achava até que talvez não empatasse. Talvez o Santos conseguisse vencer lá mesmo na Bombonera. Esse Boca Juniors, tropeçando em todos, pode chegar à final. Tropeçando em tudo e em todos, pode ser campeão da Libertadores de América. Então, na final, pode ser acionado o chip na comunidade Boca Juniors. Espera aí, estamos na final da Libertadores. Trata-se daquele tipo de torneio que a gente mais gosta de vencer. Campeonato Argentino, Copa da Argentina, até mesmo Copa Sul-Americana, mas um pouco menos, mas sobretudo Copa Argentina e Campeonato Argentino. Para o Boca Juniors, conquistar essas coisas é questão de obrigação. O que eles gostam mesmo é de conquistar Libertadores. Parece que é uma equipe que nasceu para conquistar Libertadores. O que satisfaz na comunidade chinesa é a conquista de Libertadores de América. Então o chip pode ser acionado. Opa, estamos no modo bananinha, né? Estamos muito lentos dentro de campo, parece que a gente não quer ganhar os jogos. O que está acontecendo? Estamos na final, podemos ganhar essa Libertadores. Isso pode acontecer caso o Boca chegue na final e nesse sentido dificultar ainda mais para o seu adversário. Contudo, acho que é uma questão de encaixe, os dois são complicadíssimos como adversário para o Palmeiras, um ou outro seria realmente dificílimo. Mas acredito que, do ponto de vista do encaixe, o Boca é um tanto quanto pior para o Verdão do que o Santos. Mas, como disse antes, Palmeiras não deve escolher adversário. Por quê? Porque o Palmeiras tem que ser aquela equipe que vai para campo pensando em vencer qualquer adversário que encontre pela frente. É isso. Agora, rapidamente, antes de encerrar, algumas pessoas têm falado para mim, Josa, você não pede likes. Realmente, eu não faço muito isso. Não é muito meu feitio. Acho que sempre tem coisas mais importantes para falar. Josa, você não pede inscrição no seu canal? Também. Estou fazendo isso agora. E aproveitando para dar algumas notas aqui. Vou começar a fazer lives também e abrirei brevemente o clube de canais, ou seja, clube de membros, para que aqueles que queiram apoiar a nossa iniciativa possam fazer com que o nosso trabalho melhore cada vez mais e que a gente qualifique ainda mais, ou um pouco mais, o debate sobre futebol aqui no nosso país. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.